Você sabe quanto ganha o maior investidor de todos os tempos? Você sabe o que é preciso fazer para construir uma renda passiva? Você sabia que você pode começar a investir com apenas R$ 1? Um conto. Pila. E sabia também que você pode mudar o rumo da vida das próximas gerações da sua família? Certa vez, uma dupla de irmãos estava assistindo o noticiário e eles se depararam com uma notícia que os deixaram tanto quanto curiosos. A notícia dizia que os rendimentos da renda fixa estavam rendendo muito bem. Eles pensaram que então essa era uma boa hora para eles começarem a investir de forma segura e rentável. Um dos irmãos se empolgou com a notícia, viu a oportunidade e resolveu investir todos os meses dali em diante. Só que o outro irmão não se empolgou muito com essa notícia não. Em vez de seguir os passos do primeiro irmão, ele pensou assim, eu não preciso investir nessas paradas aí não. Eu contribuo pro INSS. Eu vou ter minha aposentadoria garantida. Eu tô pagando minha aposentadoria já. Esses negócios aí é papo furado. E assim, cada um seguiu o seu caminho. Um investindo e o outro não. E o tempo foi passando. Eles se casaram, tiveram filhos. Não se casaram um com o outro, mas cada um se casou com uma pessoa diferente. O irmão que começou a investir lá atrás já havia começado a diversificar seus investimentos, começou a desenvolver um orçamento familiar e todo mundo ali na casa dele já ia começar a investir junto com ele. Já o outro irmão tava vivendo tranquilaço lá, mano, com o seu empregozinho, com o seu saláriozinho e pagando o seu INSS. E ele tava feliz da forma que ele estava vivendo e não precisava desse negócio de investimento. E ele passou esse mesmo nível de consciência que ele tem para a esposa e para os filhos dele. O irmão que não investia, assim como a maioria das pessoas, não era de economizar e muito menos de poupar. Sempre gastava tudo que ganhava e pior, gastava com coisas que não precisava. Já o irmão investidor resolveu focar em comprar ativos. E nisso ele foi custeando a sua qualidade de vida. Mas aí ele resolveu se aprofundar ainda mais no assunto e estudar sobre aquilo. E ele percebeu que os maiores investidores do mundo tinham uma coisa em comum: empresas. Todos os investidores tinham empresas criadas por eles mesmos. E nisso ele focou na sua mente e falou: eu preciso fazer isso para mim. E aí ele começou a fazer isso. Eu vou montar uma empresa para mim, vou construir ela para mim começar a ganhar dinheiro igual esses caras fazem. Enquanto isso, não demorou muito para que o padrão de vida do irmão que não investia ultrapassasse os seus ganhos, fazendo com que ele acumulasse dívidas ao longo do tempo. Isso fez com que ele percebesse que chegando no final de sua vida, ele não teria acumulado nenhum patrimônio, ele estaria atolado em dívida e percebeu que aquela aposentadoria que ele pagava não vai ser o suficiente para custear a vida dele. Agora ele se arrepende de não ter trilhado um caminho diferente, de não ter começado a investir quando teve a chance e de achar que o futuro nunca ia chegar e ele chegou. O irmão que não investiu foi arrogante de pensar que ele já sabia de tudo, que ele já fazia tudo certo e não seguiu a ideia que o irmão que investiu fez, que deu para ele de começar a investir cedo. Ele achou que estava tudo sob controle e no final o controle tomou conta sobre ele e ele não controlava mais nada. Ele achava que controlava o dinheiro, no final o dinheiro estava controlando ele e ele chegou no final sem dinheiro e sem controle. Enquanto isso, o irmão que investiu foi pelo caminho inverso. Começou a cuidar melhor do seu patrimônio, começou a se abrir para novas ideias e começou a abrir empresas que deram certo. Depois de muitas falharem, obviamente. Obviamente, tentativa e erro até conseguir. Mas ele seguiu um processo de enriquecimento que foi assertivo. E no final da vida ele chegou lá, não só com patrimônio interessante, mas passou as empresas dele para o filho e assim a família dele foi mudando de rota. Investir cedo é uma das maiores estratégias para começar a adquirir patrimônio ao longo do tempo. Esse conceito não é só uma questão de economizar, mas também de deixar os juros compostos trabalharem ao seu favor ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começar, mais significativo será o impacto dos juros compostos no dinheiro que você investe.
Os juros compostos são conhecidos como os juros sobre juros. Ao invés dos juros renderem somente sobre o seu valor investido, eles vão render sobre os juros daquela aplicação. Isso vai gerando uma bola de neve que com o tempo vai ganhando muita força. Por exemplo, imagine que você investe 1.000 a uma taxa de 10% ao ano. Após o primeiro ano, você vai ter 1.100. No próximo ano, esses juros não vão render sobre os R$1.000, vão render sobre os R$1.100, que vai dar R$1.210. Isso, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai se tornando um rendimento exponencial. É a famigerada bola de neve nos investimentos. Bola de neve, meu amigo. Se você achou que rendeu só R$10, é porque você não viu em 30, 40 anos. Começar cedo significa mais tempo para esse ciclo de crescimento acontecer, resultando num patrimônio muito maior no longo prazo, mesmo que você comece com aportes pequenos. Em períodos de taxa de juros altas, que muitas economias enfrentam de tempos em tempos, que é o caso do Brasil agora atualmente, Os investimentos te dão uma oportunidade única. Essas taxas altas tornam investimentos em renda fixa muito atrativos, muito rentáveis. Já que são seguras, você pode colocar o seu dinheiro no CDB ou no Tesouro Direto, que você vai ter um rendimento garantido e seguro. investir em ativos de renda fixa no curto prazo, com os juros lá em cima, vai te dar um rendimento absurdo, um rendimento muito alto. Se você tiver um aporte muito grande para fazer, tenha em mente que os rendimentos serão proporcional ao tanto de dinheiro que você aporta naquele momento. Se você aporta R$100, você vai ter rendimentos proporcionais a R$100. Se você opta por esperar para investir, você pode estar perdendo anos valiosíssimos, nos quais os juros compostos poderiam já estar trabalhando para você. Mesmo que você comece cedo, com valores pequenos, o impacto que o tempo faz em seus investimentos pode fazer com que lá na frente os seus rendimentos sejam maiores do que pessoas que começaram investindo muito dinheiro, muito dinheiro, só que por curto tempo, por um curto período de tempo. Para resumir, começar a investir cedo é a decisão mais assertiva que você pode tomar na sua vida. Isso impacta muito no longo prazo. Você pode ganhar tempos valiosos, anos valiosos. Aproveitar os juros compostos em épocas de alta dos juros facilita você construir um patrimônio grande em um curto período de tempo. O segredo está na constância. Pequenos aportes ao longo prazo podem se transformar num patrimônio muito relevante lá na frente. Não importa se o início seu é modesto, se o seu início é pequeno. O importante é que o tempo vai fazer resultado na sua vida e lá na frente você vai ver o quanto ele te favoreceu e quanto o tempo fez um milagre na sua vida. Para você ter uma ideia do quanto a gente está num período de oportunidade boa, o maior investidor de todos os tempos teve uma rentabilidade média ao longo da vida de 22,5%. O Warren Buffett é o maior investidor que a gente conhece, que tem vivo hoje. E hoje a renda fixa aqui no Brasil está 12,25%. Você, sem esforço nenhum, pode começar com literalmente a metade dos rendimentos do maior investidor de todos os tempos, sem fazer esforço, sem se expor a ação, sem se expor em dólar, sem se expor a fundos de índice, Sem risco nenhum. sem risco zero. Você pode literalmente ganhar uma rentabilidade boa sem esforço. Esse é o Finanças em Dose Dupla. Eu sou o Antônio Carlos, E eu sou o Daniel, nós estamos aqui para mudar o Brasil, para mudar a nossa vida, para mudar a minha vida para mudar para os Estados Unidos. e para mudar a sua vida também. Tchau. Boa noite. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, é foda.